Bem-vinda ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. Estamos começando o nosso 40º episódio. Esse acho que já é o 6º, 7º da nossa temporada especial de testemunhos. Então já tem aí os episódios para vocês curtirem, conferirem, se inspirarem, conhecerem um pouco mais do amor de Jesus e que ele tem feito aí na vida de tantas mulheres especiais. E então curta esse vídeo, compartilhem, encaminhem para o máximo de pessoas. Nos acompanhem também nas redes sociais, no Spotify, tanto aqui no YouTube e no Instagram. Nós somos Amiga Terapia Podcast, né? Então, é isso. E hoje nós temos o prazer de conhecer a história de mais uma convidada, que é uma convidada muito especial, novamente, que tem uma história emocionante. E ela é a Manu, ela é cristã, é engenheira, é esposa, está gerando a Helena. Tá muito ansiosa aí por essa chegada, agora a gente também tá, né, Carol? E ela tem um testemunho muito especial para nos contar. Seja bem-vinda, Manu. Obrigada, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui e fazer parte desse projeto tão lindo, né, que testifica Jesus e fala dele, e testemunho é algo que sempre faz com que ele seja engrandecido, então eu amo contar. E eu espero que o pessoal entenda que eu estou um pouquinho assim, ofegante, que a barriga tá aqui, ó. Me deixando um pouquinho sem ar, mas eu vou tentar falar devagar. E, claro, também tô um pouquinho nervosinha, né? Não é sempre que a gente participa de um podcast tão especial, mas tô muito feliz, obrigada pelo convite. E obrigada. Vamos falar de Jesus, que é o que a gente gosta, né? É isso aí, a gente te agradece por você ter vindo. Amém. E a gente queria começar, então, ouvindo um pouquinho de quem era a Manu, né? Antes de conhecer Jesus, de onde começa lá o teu testemunho. Bom, eu acredito, assim, que a Manu era uma menina perdida, né? Porque a gente nasce e não espera, né, que a gente vai passar por tantos processos. E eu tive uma infância, aos meus olhos, normal, mas depois que eu comecei a entender um pouquinho melhor, eu percebi quantas faltas eu tinha durante a minha infância. Eu acredito que muitas mulheres vivem isso, né? Eu acho que hoje, principalmente na nossa idade, é muito comum conhecer mulheres que tiveram falta de maternidade ou de paternidade, mesmo com o pai e a mãe presente em casa. E eu vivi esse processo até os 12 anos, meus pais eram juntos, mas por conta do trabalho do meu pai, que ele era músico de baile, assim, da noite mesmo, sabe? E ele era muito ausente. E eu era muito apegada nele. Então, eu sentia muita falta. E quando ele tava, eu competia ele com a minha mãe. E eu acabei afastando a minha mãe. Enfim, eu vivi uns processos, assim, de ter eles presentes, mas senti muita falta deles durante a minha infância. E quando eu tinha 12 anos, meus pais se separaram. Por uma separação bem turbulenta, assim, que teve traição, enfim. E foi muito difícil para mim, porque meu pai gerou outra família, né? Então, querendo ou não, a menininha do papai deixou de ser a menininha do papai. E para mim, com 12 anos, assim, foi muito difícil. E eu vivi essa adolescência inteira, dos 12 em diante, revoltada com a vida, né? Revoltada porque era como se o meu mundo tivesse caído, assim, como se eu tivesse perdido tudo que eu tinha, porque a minha família, né, meu pai, especialmente, era tudo que eu tinha. E a minha mãe também viveu o processo dela, ela teve uma depressão, ela teve que tentar se curar da forma dela, então ela também ficou muito ausente ali dos meus 12 em diante. Deixa eu respirar. E então, dos meus 12 até 20 e poucos, eu tive que meio que me virar sozinha, assim. Eu vivi uma época com o meu irmão, vivi com namorados, porque comecei a namorar muito cedo, porque era muito carente por essa falta. Então, eu ficava tentando sempre compensar no mundo, ou encontrar em algum lugar algum tipo de aceitação. Seja na beleza estética, seja em concurso de beleza. Sempre fui influenciadora. Só que na época, sempre, né, a partir dos meus 20 e poucos, quando o Instagram realmente existiu, mas eu sempre influenciava para algo vazio, né, que era festas, beleza, corpo, estética, e eu achava que isso ia me preencher. Mas no final, no final do dia, eu chegava em casa e pensava, falta muitas coisas ainda. E aí eu tinha essa revolta com os meus pais, então meu relacionamento com eles era péssimo. E eu ficava super dependente de qualquer relacionamento que eu tinha, seja de amizade
ou de namoros, porque eu né, achava que eu tinha que ser aceita por aquelas pessoas que eram as únicas que eu tinha no momento. E eu vivi assim até os meus 27 anos. Enfim, tive épocas de relacionamentos conturbados, tive épocas de balada, de experimentar drogas, enfim, de tentar me preencher em viagens e festas e como é que eu posso dizer? Vaidade, né? Eu acho que a gente tenta se encontrar muito e se aceita muito nessa questão de beleza, de estética, quando a gente é uma mulher vazia, assim, perdida. Sim. E Tá relacionado, acho que, com a falta da identidade, né? De não entender a nossa identidade. Exatamente. Tive uma ministração esse final de semana sobre isso e eu me dei conta de que essa falta que eu também até passo, assim, né? Tá relacionado com isso, com a gente não entender nossa própria identidade como filha. Exatamente. Até a escolha da minha profissão, né? Tu comentou ali que eu sou engenheira. A faculdade também foi, escolhida totalmente por... eu acho que todo mundo vai me aceitar porque você é uma engenheira civil. É o auge da profissão. Todo mundo vai me respeitar. Status, assim, isso. Né? E eu vou ganhar bem, eu não vou precisar defender de ninguém. Esse era o pensamento, sabe? Mas nunca foi algo que eu amei fazer. Então, depois, aos poucos, eu fui entendendo isso, né? E aí, quanto mais eu buscava, mais eu dava com a cara na parede, e mais eu sofria, e mais eu ficava machucada. E... foi um processo, assim, muito difícil, que eu percebi que eu estava no fundo do poço mesmo na pandemia. Por quê? Na pandemia tudo parou. Então, o que eu achava que me preenchia, que era festas, amigos e tal, parou de existir. E aí, quem eu sou agora? O que eu faço? O que eu gosto? Sabe? Então, eu entrei, assim, num buraco mesmo de me ver no fundo do poço. Era como se eu olhasse para todos os lados e me visse num buraco escuro, assim. Mas eu acho muito legal que quando a gente tá, né, no fundo do poço, o único lugar que a gente consegue olhar e ver algo é pra cima. Então, né, quem tava lá? E eu lembro que eu tava na pandemia, eu morava em Balneário Camboriú, e eu ouvi uma voz falando comigo. Eu não tinha conhecido Jesus ainda, e uma voz falava assim, você precisa sair de onde você tá. E eu falava, sair de onde? De onde eu tô morando? De Balneário? Eu não entendia muito bem, sabe? E aí eu vivi uns processos ali muito difíceis nessa depressão de fundo do poço, enfim, até começar a entender o que eu precisava buscar. Aí eu fui por coaches, livros de autoajuda, enfim, eu percorri um caminho ali e eu acredito que Deus estava me guiando, né, para até encontrar Ele. E nesse processo de ver vídeos e de autoajuda, enfim, eu caí nos vídeos do Dave Leonardo, que na época já tinha viralizado, né? E assim, os vídeos dele sempre foram, né, maravilhosos, muito evangelísticos, e me fazia bem, mas teve um... Deixa eu respirar um pouquinho. Teve um vídeo específico de um dia que eu tava muito mal, eu tinha pego uma inflamação nos olhos, e eu tinha ficado 3 semanas, assim, curava de um olho, dava no outro. Passava pro outro. No dia que eu acordava, não, tá melhor. Aí de noite começava a dar no outro. E aí isso me obrigou a ficar em casa, né? Porque eu trabalhava e tudo, aí eu tive que ficar de atestado, enfim, eu tava em casa, não conseguia nem sair na cozinha porque tinha luz, me machucava os olhos, e eu fiquei, em casa no quarto escuro. E aí eu colocava, vídeos para assistir, deixava na luz baixinha e ficava ouvindo, né? E nesse dia, eu tava no meu quarto, sozinha, e eu vi um vídeo do Dave que era Existe um vazio em mim. E nesse dia, eu entendi o vazio que tinha em mim. E, assim, uma presença inundou aquele quarto, aquele ambiente, e o meu coração, assim, de uma forma que, sei lá, só quem passou por isso, né, sabe explicar. Mas é como se toda a falta de pertencimento, de preenchimento, de identidade que eu senti a vida inteira foi preenchida naquele momento. Eu me senti amada como nunca antes, assim, me senti querida, escolhida, sabe? E eu decidi naquele dia que eu nunca mais queria viver um dia sem sentir aquilo. Mas eu pensei, e aí? Eu saí de porta fora, assim, e agora? Como é que eu faço para continuar sentindo isso? Para ter esse encontro mais vezes, né? Eu entendi que era Jesus, mas não sabia como continuar buscando para que eu sentisse, para que eu
conhecesse ele mais profundamente. E aí, na época, eu namorava um rapaz que ele era ateu. E, enfim, foi muito difícil, assim, esse processo de onde eu vou buscar agora, o que eu vou fazer. Minha família é católica. Eu já tinha ido algumas vezes em igreja evangélica, mas, assim, eu tinha um pouco de preconceito. Como todo mundo. E aí eu pensava, e agora, né? Enfim, eu comecei a buscar mais conteúdos e fui me aprofundando na internet mesmo. E então eu comecei a sentir assim, uma necessidade de mergulhar mais. E eu tinha assim, alguns encontros com Jesus, eu tive sonhos que eu entendia que era ele, chorava igual uma maluca, só chorava, eu passava o dia inteiro chorando, inundada assim por aquela alegria de estar se sentindo de uma forma que eu nunca tinha me sentido antes, né? E eu só queria buscar mais, eu comprei minha primeira Bíblia, aí foi tipo muito emocionante quando chegou, eu andava com a Bíblia embaixo do braço. Eu não ia na igreja evangélica, mas eu andava com a Bíblia igual uma doida. Enfim, aí teve vários processos muito fofinhos e nesse momento, nessa fase, demorou 6 meses. Aí eu terminei esse relacionamento que eu tinha, porque eu entendi que eu queria viver o que Deus tinha pra mim. Então, né, na minha lógica, eu pensava, eu fiz agora tudo do meu jeito até agora e deu tudo errado. Então, eu preciso fazer do jeito de Deus. Mas qual que é o jeito de Deus? E aí, eu abandonei tudo, literalmente, amizades, relacionamento. E eu fui mergulhar para entender qual que era o jeito de Deus e qual que era a vontade de Deus para minha vida. Então, eu comecei entendendo, né, que eu precisava ter relacionamento com outras pessoas que eram cristãs. Para isso, eu precisava congregar numa igreja. E aí, eu comecei a visitar igrejas. Eu fui em algumas igrejas católicas, mas daí eu pedia, né, Deus, me guia. E aí, eu entrei numa igreja evangélica, que é a igreja que eu congreguei durante os meus 2 primeiros anos de conversão. E naquele dia, eu entendi que era ali. E no mesmo dia que eu entrei nessa igreja, foi o dia que eu terminei de vez o meu relacionamento, que Deus falou assim pra mim. Ele falou quase que em voz audível no culto. Ele falou assim, tu tá me dando a metade do teu coração. Eu quero ele inteiro pra fazer o que eu preciso fazer. E no mesmo dia eu cheguei, terminei meu relacionamento e falei, agora vai ser do teu jeito. Me olhei no espelho e falei, Senhor, agora vai ser do seu jeito. E aí foi quando eu comecei a abandonar de verdade a maioria das práticas que eu tinha, que eu sabia que me afastavam dele. Tipo, bebida, eu já bebia só mais socialmente, desde que eu conheci Jesus. Mas a forma de vestir, então, tipo, doei um monte de roupa, joguei fora algumas. Comecei a congregar na igreja, assim, tipo, fazer parte, pertencer. Entreguei, né, a parte sexual, então, assim, festas, baladas, relacionamentos, enfim, eu resolvi fazer do jeito de Deus. E ele é tão perfeito que, aos poucos, assim, ele foi trazendo amizades, foi trazendo jovens que me ajudaram nesse processo. Então, eu fiquei quase 2 anos, batizei nessa igreja, meu batizado foi lindo, foi, assim, incrível. Na praia, né? Coisa mais linda. E assim, eu vivi experiências maravilhosas com Jesus nesses 2 anos, mas eu sempre me senti muito sozinha. Mesmo sabendo que Jesus estava comigo, tinha toda essa questão emocional pela falta dos meus pais e também por sentir essa falta de viver em família, esse contexto de você chegar em casa e se sentir segura, sabe, na sua casa. Como foi o dia. Isso. Ou tipo assim, não, voltar pra casa e tem a minha família lá. Então eu não tinha isso mais desde os meus 12 anos. E eu sentia muita falta disso. Eu falava muito com Jesus sobre isso. Por mais que eu sentia ele comigo, eu sabia que eu chegava em casa, ele estava lá, que ele queria saber como foi meu dia. E não que não era suficiente, mas eu sabia que também era da vontade dele que eu vivesse o que eu não vivi, o que foi perdido, digamos assim. Não por culpa dos meus pais, nem por culpa minha. Eu sei que eu também errei muito ali na adolescência, né? Acabei me afastando ainda mais deles. Mas porque... Bom, tinha que ser assim, né? E aí eu orava muito por isso, assim, pela minha família, né? Falava, Senhor... Eu só queria viver esse contexto, assim, de me sentir segura, de ter alguém que realmente me ama, se preocupa comigo, e ter minha família, ter meus filhos. O meu sonho sempre foi ser mãe. Mas isso se aflorou quando eu conheci Jesus, né? E eu entendi, assim, o quanto a família representa
a Trindade e o quanto, assim, é da vontade de Deus que a família totalmente, né, reflete a imagem de Deus. E eu, a partir do momento que eu comecei a entender isso, meu desejo, assim, começou a aumentar. E eu creio que, como eu estava tendo um relacionamento muito profundo com Jesus, esse desejo era ele que estava fazendo arder, sabe? Sim. Então, quanto mais ardia, eu não achava que eu estava sendo, desesperada, não. Pelo contrário, eu sabia que era ele que tinha colocado esse instinto em mim, esse instinto de maternar, esse instinto de cuidar de um lar, né? Então, eu desejei isso, assim, de todo o meu coração e eu sabia que ia acontecer. Mas eu já estava com 29 anos. E a gente sabe, né? Mulher, quando começa a chegar perto dos 30, começa assim a bater será que vai demorar? A minha única aflição não era se não ia acontecer. Eu nunca tive dúvidas que não ia acontecer. Mas eu pensei, se acontecer com uns 40 e pouco, Jesus. Eu te entendo perfeitamente. Inclusive, esse testemunho é pra mim, né? Porque aqui eu faço 29 mês que vem. Aí eu não tenho nem ideia de quem seja essa pessoa que Jesus vai mandar. Então, assim, é bom ouvir, e porque esses pensamentos também são os meus, assim, tipo, mulher tem data de validade pra ter filho, né? Tipo, hoje em dia, claro, as tecnologias estão mais avançadas e tal, mas a gente começa a se preocupar, né? E, claro, sabemos, eu sei, como é que se fala? Esqueci a palavra que eu ia usar, mas assim, eu tenho a noção de que eu não posso me preocupar, né? Que eu tenho que descansar nele. Mas ainda assim, de vez em quando vem aquela preocupaçãozinha. Mas acho que é normal, é instintivo também, sabe? Eu até vi um vídeo esses dias de não sei se era um pastor ou um padre, que tava falando que é instintivo. Tipo, a gente ovula todos os meses. E todos os meses a gente é lembrada que um óvulo tá indo embora. Então, eu acho que não é por acaso que Deus nos fez assim, sabe? Esse desejo de maternar, de ter a família, nos é lembrado todos os meses, não é por acaso. Então, é para aflorar isso mais na gente. É claro que a gente tem que descansar, mas ao mesmo tempo também a gente tem que se preparar, né? Então, assim, eu vi vários processos nesse tempo de espera. Inclusive no meu Instagram tem, assim, todo o processo, é bem legal. Se você ficar lá nos destaques vasculhando, tem bastante coisa, desde como eu me sentia, enfim. E teve fases que eu falava assim, não, eu tô escondido na asa do Altíssimo, porque eu me sentia, tipo, nula, assim, sabe? Eu me sentia apagada, até na igreja, era como se ninguém me visse, como se eu estivesse escondida, literalmente. E era um tratamento de Deus, porque eu sempre fui muito vista. Então, eu, né, participava de concurso de beleza antes e tal. Então, eu entendi que todo esse processo também era um preparo para o meu casamento, né? Gostava de se expor. Então. Aí, de repente, ele veio e disse, olha, agora você não vai mais se expor. Exatamente. Eu vou te esconder e ele vai te achar, né? E nesse meio tempo, até é legal falar sobre isso. Como eu tinha um Instagram que eu era influenciadora, né? Na época, eu tinha 21 mil seguidores, mas eu achava que já era o máximo. E eu, né, falava sobre minha vida, balada, festa e tal. Quando eu conheci Jesus, eu continuei com o mesmo Instagram no começo. E aos poucos eu comecei a ser confrontada. E Deus começou a falar sobre altar comigo. E aí um dia ele falou assim, você está construindo no seu Instagram um altar para você mesmo. Eu quero que você faça um altar para mim. E aí eu entendi que eu precisava construir um altar para ele. Eu excluí aquele Instagram, fiz um Instagram novo, daí de 21 mil seguidores eu fui para 300. Eu falei naquele Instagram, né, antigo, eu falei, olha, eu vou fazer um Instagram novo, mas lá eu vou falar de Jesus, quem quiser. Foi 300 pessoas das 21 mil. Enfim, aí eu comecei assim a fazer literalmente um altar para Deus. Por meses, tinha vezes que nem o meu rosto aparecia quase no feed, assim, era só evangelização, sabe? Eu só falava de Jesus mesmo. E foi um processo, assim, até nisso, Deus, sabe, fez eu retroceder. E hoje, por exemplo, quando me falam sobre usar biquíni na praia e tal, teve um bom tempo, depois da minha conversão, que eu não usava nem, assim, nem pra ir caminhar na praia um top, sabe? Porque eu sabia que eu usava isso, essa necessidade de me expor antes. Então, por um bom tempo, eu precisei me esconder até nisso.
E não era religiosidade, era porque pra mim era necessário pra tratamento, né? Hoje eu já me sinto à vontade, principalmente do lado do meu marido, pra usar um biquíni comportado, claro, mas pra usar. Então, isso não é mais, assim, uma trave no meu olho, sabe? Por isso que eu sempre falo assim, a gente não deve julgar, né? Cada um vive um processo. Tem gente que precisa, por exemplo, um alcoólatra, tem gente que não consegue nem, né, sentir o cheiro. E tem que se afastar por um bom tempo, ou talvez para sempre. Então, cara, cada um sabe de si. O Espírito Santo trata com cada um diferente, né? Sim. Isso me lembrou de uma frase que eu ouvi esse final de semana. Eu estava num retiro da minha igreja esse final de semana, sexta, sábado e domingo. E aí teve um momento que, em um determinado contexto, né, que uma pessoa lá da igreja falou algo que me chamou muita atenção. Que ele falou, tem uma coisa que a igreja faz bem, é julgar. É. E, cara, meu olho encheu de lágrima na hora, porque ele tem razão, infelizmente, né? Então, e aí tu tava comentando isso e me trouxe essa reflexão, assim, que nós não sejamos essas pessoas, né? Que a gente possa fazer diferente. Ele tava ali pedindo perdão, né, dentro de um contexto, pedindo perdão para as pessoas e falarem, olha, se isso aconteceu com vocês, nos procurem, porque eu quero te pedir perdão pessoalmente. Porque, infelizmente, a igreja faz muito isso. E a gente vê no Instagram, né, em vários locais, que, infelizmente, tem esse hábito. E o quanto a gente precisa se policiar para não ser assim. E a gente é mais julgado. É, realmente, cristãos julgando cristãos, né? Sim, eu fui num curso de mulheres segunda-feira. E aí elas tinham aberto uma caixinha de perguntas para as mulheres mandarem suas perguntas, que daí a pastora, junto com as líderes de ministério, iam responder as dúvidas das mulheres durante o culto. E aí perguntaram uma coisa que eu fiquei assim, gente, uma mulher casada, ela perguntou sobre o que a igreja achava, o que a pastora achava sobre as outras mulheres cumprimentarem o marido dela com um beijo no rosto. Ai, Jesus. Aí eu fiquei olhando aquilo e pensando, quê? Aí eu pensei, cara, como é que a pastora vai sair dessa? E aí? Aí ela responde, aí a pastora, uma líder de ministério de casais respondeu antes da pastora. A líder falou assim, ó, de forma geral é normal no Brasil as pessoas se cumprimentarem com beijo no rosto, não, tem regiões que até é normal dar 3 beijinhos, então não tem nada de estranho até aí, mas se você não se sente confortável, você deve conversar com teu marido antes, em casa, assim, ó, eu não me sinto confortável quando você beija no rosto de outras mulheres, eu preferia que quando alguém chegar, você já estendesse a mão. Então ela falou que tudo você precisa resolver, na verdade, em casa, se é uma coisa que te incomoda. E não com os outros ficar querendo casar um bafo lá com a irmã da igreja porque ela cumprimentou o teu marido, sendo que ela nem sabe que você não gosta que se cumprimente. E então elas deram essa primeira resposta e a pessoa falou também assim que a maldade está nos olhos de quem vê. Por que tu tá tão incomodada de alguém dar um oi com um beijo no rosto no teu marido, assim? Por que tu acha que a irmã da igreja vai estar aqui querendo roubar ele? Então, a maldade também tá nos olhos de quem vê. E se ele vai te faltar com respeito, não é só porque ele deu um beijo no rosto da irmã. Tem outras coisas ali. Então, tipo, o que tá acontecendo? Mas perguntaram disso, perguntaram qual que é a roupa certa pra ir na igreja, sabe? Assim, pode ser que eu seja uma crente meio chata, mas eu fiquei assim, cara, tem tanta coisa pra perguntar. As pessoas estão priorizando as coisas erradas. Né? Então, perguntaram isso, gente. Coisa que a gente deveria perguntar pro Espírito Santo, né? Pergunta pro Espírito Santo. Gente, pra alguém. que roupa. Porque cada um vive um processo. Então, é mesmo que eu tava falando, porque a gente tem uma ideia de, não, a pessoa converteu, tem que fazer tudo certo e ela vai confiar em Deus de todas as formas possíveis. E não é assim, é um processo, né? A gente vai crescendo em Deus. Imagina, ali nos meus 2 primeiros anos, eu tive vários conflitos internos, mesmo me sentindo muito amada, muito preenchida, com a minha identidade, minha paternidade sendo restaurada. Mas foi um processo, né? E eu até tive uma decepção, assim, não amorosa, mas eu conheci uma pessoa na igreja, depois de um ano que eu tava frequentando. Eu tive uma decepção, porque eu achei que a pessoa era muito de Deus e, tipo assim, era 0 de Deus. E eu fiquei muito, assim, frustrada naquela época, sabe? Porque na minha ideia de nova convertida, todo mundo que ia na igreja era de Deus. Não que não, né? Não era, mas vocês entenderam. Sim, mas cada um tem um processo. E acho que ainda mesmo a gente acreditando em Deus, enfim, a gente ainda é humano e pecador. Exatamente. Até a pastora falou muito disso, assim, de que
para que as pessoas se inspirem em Jesus, não nela. Porque se as pessoas ficarem se inspirando nela, ela vai errar. Ela vai falhar. Ela vai falhar. Então, ela não pode ser a referência. A referência tem que ser Jesus. E às vezes a gente fica nessa, né? Acho que é legal, a gente se inspira, até as pessoas que te seguem se inspirem como você se relacionar com Jesus. Mas, tipo, lembrar que você não é Jesus, que você não é perfeita, que ninguém é. Então, a gente sempre vai estar sujeito... a gente vai tentar acertar, mas a gente tá nos nossos processos, a gente não sabe o que tá acontecendo. E a gente ainda é humano e falho, né? Pecador. Exatamente. E também tem aquela pessoa que tá na igreja que não tá seguindo o manual que é pra seguir, que não tá se espelhando em quem é pra se espelhar. Tá indo só no hype, na onda. Isso de te perguntar pra gente voltar, né? Onde é que teu marido entrou nessa história? Então, tô quase chegando lá. E aí eu tive essa decepção. E num dia, assim, que eu tava muito mal, eu pensei, Senhor, né? Por que eu ainda me confundo, me engano, me iludo? E aí o Senhor falou pra mim fazer uma carta, tipo uma lista, com as características que eu acreditava que eram da vontade dele pra mim. Então, assim, não era, as características que eu quero, que eu faço questão, mas que, sabendo que o Senhor me conhecia o íntimo do meu coração, que ele, como meu pai, ia desejar pra mim, sabe? E aí eu orei, assim, e fiz uma carta. Na época, eu até escrevi no bloco de notas do celular. E depois eu enviei um e-mail pra mim. Eu tinha 2 e-mails, né? Tenho ainda. E aí eu enviei um e-mail pra mim mesma, como se fosse eu mandando pra Jesus. Daí, tipo, eu botei o título, para Jesus sobre meu marido. E aí lá eu coloquei uma lista, assim, se não me engano, acho que tinha uns 15 itens. Mas nada, assim, físico, por exemplo. A única coisa física que tinha era, tipo, que seja bonito aos meus olhos. Que isso era importante pra mim, que eu achasse a pessoa bonita. Acho que pra todo mundo. Pra todo mundo. Mas eram mais características, assim, que faziam muito sentido pro meu jeito de ser. Que me lembrassem Jesus, né? Alguém que realmente representasse ele. Achei algo muito específico que na hora, eu não sei por que eu coloquei aquilo, sabe? Algo assim, meio aleatório. E aí eu coloquei assim, que me incentive a me cuidar. Porque quando eu ficava ansiosa e tal, eu sempre fui muito comilona. Nossa, eu amo comer. E assim, quando eu não tinha alguém do meu lado que me estimulasse a me cuidar, eu acabava, tipo, metendo o pé na jaca, não treinava, enfim. Não cuidava do meu corpo, no sentido, assim, de saúde mesmo, né? Não estético. Então, na época, eu coloquei isso. Chocada. Isso foi, tipo, em janeiro de 2022. Eu tava tão nesse processo, assim, de realmente não ir pra academia, porque eu tava meio desanimada e tal, que eu acabei ficando doente. Eu comecei a ter uns problemas hormonais e ter umas dores de cabeça. Aí, em março, eu tinha postado uns vídeos no Instagram e os meus vídeos viralizaram muito. Foi quando meu Instagram, assim, começou a crescer. Eu acho que eu tava com uns 10 mil seguidores. E, enfim, muita gente começava a me seguir naquela época. Eu não ficava olhando, tal pessoa começou a me seguir. Nunca reparei, assim. E nesse bolo todo, que hoje é meu marido, o Guilherme, ele começou a me seguir. Mas ele é muito reservado e muito na dele. Então, assim, óbvio, ele nunca tinha me mandado mensagem, nada. Mas, né, por jesucidência, eu fiquei muito mal, muito doente ali por abril, maio. E aí eu fui no médico, fiz exame de sangue e deu, assim, que eu tava com colesterol alto, alguma de coisa, sabe? Aí o médico falou assim, Manuela, eu te oriento a procurar um nutrólogo, um endócrino ou um nutricionista. E eu tava, assim, naquela época, eu tava morando sozinha lá em Balneário, tava trabalhando pouco. E eu tava meio sem dinheiro, sabe? Eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar nutricionista, algo assim, sabe? E uma voz veio, né, e me disse assim, dá uma olhada nos teus seguidores, né? Vai que tem um nutricionista lá e, tipo, faz uma parceria, o teu Instagram tá começando a crescer e tal. Aí eu fui, né, seguidores, digitei Nutri, coloquei assim. Aí apareceu, mulheres, homens, tinha algumas opções, né? Mas naquele dia eu cliquei no perfil do atual meu marido. E eu vi que... Aí eu, tipo, olhei, mas eu nunca olhei assim... Nossa, que gato, sabe? Nunca foi assim. Eu olhei e um pouco antes, umas semanas antes de eu abrir, ele tinha postado uma foto e ele tinha colocado algo sobre Jesus. Eu falei, nossa, que legal, é cristão ainda, sabe?
E aí eu pensei, tá, vou seguir. Aí eu segui ele e mandei uma mensagem. Falei, olha, eu vi que você tá me seguindo, né? Então, preciso de um profissional. Tu não pode, sei lá, me dar um desconto ou quer fazer uma parceria. Enfim, aí eu expliquei pra ele. E olha só, ele já tava uns 2 meses me seguindo. Ele tava solteiro há 5 anos. E ele se interessou muito por mim. Ele falou, nossa, que estranho, né, Deus? Ele é cristão de berço, então ele tem bastante intimidade com Deus também. Ele falou, Deus, eu nunca me interessei por ninguém. Faz 5 anos que eu terminei um relacionamento. Por que eu só penso nessa menina que nem mora aqui? E aí Deus levou ele a orar por mim. E quando ele começou a orar por mim, logo em seguida eu segui ele e mandei mensagem. Caramba. Qual a probabilidade da menina lá que ele seguiu, né? Enfim. E só que ele é tão reservado e tão profissional que daí a gente fez a consulta. Ele nunca demonstrou nada. Eu fiz a consulta online, né? E eu também, assim, eu tava tão ruinzinha naquela época, tanto de saúde e assim, meia... que eu não reparei, sabe? Eu não olhei ele como um homem, assim. Tava realmente não pensando muito nisso naquela época. E ele foi ótimo, um ótimo profissional, só que eu fui uma péssima... Eu fui, sei lá, eu fiz a dieta 2 semanas, depois ele mandava mensagem e eu, tipo, às vezes não respondia, porque eu não tava fazendo a dieta, né? Eu pensava, eu tenho que falar pra ele que eu não tô fazendo nada. E aí, coitado, ficava no vácuo. E ele tinha isso, ele tinha esse assunto, né? O único assunto que ele teria comigo seria esse, porque ele não teria cara de pau, sei lá, de falar que tinha interesse. Enfim. Aí o acompanhamento, se não me engano, era de 60 dias. Quando acabou os 60 dias... Aí eu já segui ele no Instagram, ele me seguia. Aí ele pensou, agora ela não é mais minha paciente, né? Eu não tenho mais essa obrigação de, sei lá, ser mais reservado. E aí, às vezes, ele respondia um story e tal, mas eu nunca, tipo, nem, sabe, não me ligava. Enfim, isso foi maio, junho, julho. Em setembro, teve um dia abençoado que eu acordei, fui trabalhar. E aí, do nada, apareceu os stories dele pra mim. Porque fazia tempo que não aparecia, acho que porque como era comida saudável e tal, eu passava assim. E aí, aquele dia, apareceu os stories dele pra mim. E, cara, aquele dia, tipo, parece que uma visão abriu, sabe? E eu olhei ele diferente, o jeito que ele respondia diferente. Eu entrei no perfil dele, sabe? Tipo, alguma coisa mudou em mim naquele dia. E aí, ele tava respondendo umas caixinhas de perguntas e eu interagi com ele. Aí ele não tinha parado ainda de orar por mim e tal. E aí a gente conversou assim uns 2 dias seguidos pelo Instagram. Ele tinha meu WhatsApp, ele não me chamou no WhatsApp de tão reservado que ele era, porque ele tinha meu WhatsApp como nutricionista. Não tinha passado meu WhatsApp como alguém com contato, assim. Exatamente. E aí eu falei, tá, me chama lá no WhatsApp. Daí só depois disso ele me chamou. Passou mais uns dias, ele falou, eu preciso te falar uma coisa. Aí ele falou que incomodava ele, que era ele estar sentindo algo com alguém que ele nunca viu, que ele não era assim, que ele nunca tinha sentido isso. E que ele achava que realmente era eu. Aí na hora eu falei, ou ele é muito doido, ou Deus é muito doido, porque não é possível, né? E, enfim, daí a gente ficou conversando durante 1 mês, até eu ter coragem de dizer, tá bom, vem até aqui me conhecer. E ele até fala no testemunho do nosso casamento que antes de vir me conhecer, ele orou e falou, Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Porque ele realmente acreditava que Deus era com ele nisso, né? Enfim, deu tudo certo. Ele veio já com um pedido de namoro. A gente, tipo, no mesmo final de semana que a gente se conheceu, foi tudo muito rápido. Eu acredito que as coisas de Deus não é porque é rápido em tempo, é porque é rápido em agir, sabe? As coisas acontecem assim com uma fluidez que parece que vem uma onda e tu só vai, sabe? E foi assim. Nesse meio tempo eu fui conhecendo ele melhor e aí o Senhor eu comecei a pensar, Senhor, como é que eu vou ter certeza que é ele, que eu quero uma confirmação? E aí o Espírito Santo me falou, a lista. Aí eu fui abrir a lista, depois de 9 meses. Aí foi olhando, check. Tipo, tem várias coisas que eu já tinha percebido. Tinha coisas que, né, claro, eu sabia que para ele ainda era um processo. Por exemplo, a questão de ser, né, um homem líder, próspero, enfim. Né, tava no processo, mas eu via que ele tinha potencial para isso. Sim. E aí, quando chegou naquele item que me incentiva a me cuidar, daí eu, caraca...
Jesus foi muito, isso? foi muito específico nisso. E ele é nutricionista, enfim, né? Ele tentou cuidar de mim antes, mas eu não tava muito no clima. E aos poucos, assim, o Espírito Santo foi me confirmando através da lista, através de coisas que foram fluindo, acontecendo. Resumidamente, em 6 meses, a gente casou. Só que nesse meio tempo, entre janeiro, que eu escrevi a lista, e setembro, que a gente começou a conversar, o Senhor falou comigo algumas vezes. Uma das vezes eu tava com uma amiga, que era solteira também, a gente tinha a mesma idade, a gente sempre brincava, amiga, né? Trintando aí e tal. E esse dia a gente tava conversando e do nada, assim, veio uma sensação pra mim. E eu falei brincando pra ela, falei assim, amiga, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sinto que eu vou casar em março do ano que vem. Falei assim pra ela. Nossa. E aí, um tempinho depois, também eu tava jantando com uns amigos, aí tinha um casal de amigos, e esse meu amigo, ele é bem profeta, assim. Do nada, às vezes, ele te olha e te declara algo, sabe? E ele viu que eu não tava, assim, muito legal, tava meio cabisbaixa. Ele olhou pra mim e falou, Manu, não te preocupa. Quando tu conhecer, tu vai casar em 6 meses. Ele falou assim pra mim. Uau. Aí, no dia, eu, glória a Deus, brinquei, amém, recebo. Sabe aquela, né, brincadeira? Só que guardei isso no coração, né? Enfim, quando eu e a gente começou a conversar, que ele se declarou pra mim, foi em setembro. E aí, eu lembrei, né, disso tudo, assim. Aí eu, cara, setembro. Aí eu fui contar. 6 meses, dava março. Oh, Jesus. Eu falei, Deus, não é possível. E aí eu fui contando isso pro Gui, né? E o Gui foi, assim, abraçando tudo isso, sabe? Ele não me achou uma louca. Ele falou, amém, se for de Deus mesmo, vai acontecer. E foi o que aconteceu, assim. Tudo fluiu muito fácil, mesmo a gente não tendo condições humanas de fazer um casamento, por exemplo. Ele é de onde? Ele é do interior de São Paulo, Jaguariúna. Gente, qual a chance de uma pessoa lá no interior de São Paulo conhecer aqui, morando em Balneário? Sim, uhum. Aí ele veio me ver, assim, acho que umas 2 ou 3 vezes, eu fui lá. E a gente se viu, assim, poucas vezes, né, até o casamento. Mas a gente sentia muito que a gente fazia ligação, fazia propósito juntos, orava, jejuava, tudo para saber se realmente era da vontade de Deus, tudo isso que a gente já tinha recebido, sabe? E foi. No dia que a gente marcou a data do casamento... No dia que apareceu o local do casamento, que era um local muito semelhante assim, às fotos que eu tinha no Pinterest, sabe? Uhum. Que era um local que uma amiga minha falou pra mim. Eu fui contatar o local e falei assim, por acaso, né? Como é que tá os pacotes e tal? E eles falaram assim, olha, tá tanto o pacote, mas pro ano que vem só tem 2 datas. Eles falaram assim, isso era tipo novembro. Eles falaram, só tem uma data em setembro e uma data em março. Daí, quando ela falou isso, eu falei, qual a data de março? Dia 4 de março. Aí, meu coração disparou, sabe? E eu falei pro Gui, ele falou, tá, vai lá ver o local. A gente não tinha nem pra dar entrada do local. A gente fui com a minha mãe, tipo assim... Mas quando eu cheguei lá, sabe? Quando tu se sente flutuar, assim, que tu sente, sei lá, como se estivesse no céu. E eu sentia que era lá. Aí, dia 4 de março, cara, fazia muito sentido, né, na minha cabeça. Depois começou a fazer mais. Mas, enfim, a gente foi na fé, marcamos, a gente tinha 2 semanas para pagar a entrada, a gente não tinha dinheiro, e aí tava lá o Gui dizimando, orando, jejuando, enfim, no fim, assim, em cima da hora, deu, depois a gente ganhou as fotos de presente, depois, enfim, foi tudo acontecendo. Mas 40 dias antes do casamento, o pastor, que era o meu pastor, que eu tinha convidado para celebrar o casamento, me falou que ele ia ter uma viagem e ele não podia celebrar o casamento. E aí eu fiquei desesperada, falei, cara, faltou só 40 dias, quem que vai celebrar meu casamento? O pastor do Gui era do interior de São Paulo, mas ele é idoso. Então, pra ele ir... seria vir pra cá, que foi em Brusque, seria muito ruim. E eu não queria que fosse alguém sem sentido, assim, pra nós, sabe? Um celebrante ou um outro pastor qualquer. Eu queria que fizesse sentido. E aí eu lembrei... que, assim, quando eu converti, né, eu sempre fui muito admiradora do David Leonardo, principalmente porque foi através de um vídeo dele que eu converti. E, assim, também porque ele é evangelista, então o meu ministério é evangelístico, né? E, assim, eu admiro ainda o ministério dele. E pra mim era o auge conhecer ele, quem dera que ele fizesse meu casamento.
E quando eu converti, eu até brincava, falava, meu, já pensou se o Dave faz o meu casamento? E, enfim, daí eu lembrei disso, eu falei, será que é impossível, né? Eu pensei assim. E aí, na hora, eu até lembrei, assim, de umas pessoas que talvez pudessem tentar chegar em alguém que conhecesse, sabe? Mas eu pensei assim, não, sabe? Eu vou fazer de um jeito que só vai acontecer se for de Deus. E aí, eu tive a ideia de fazer um vídeo contando o meu testemunho e falando sobre a minha história com o Dave e que eu tinha um sonho que ele celebrasse meu casamento. Enfim, eu nunca acho que editei um vídeo tão rápido na minha vida. Era 8 da noite, eu postei o vídeo. Era 6 da tarde, eu tive a ideia. 8 da noite, eu postei o vídeo. 10 da noite, o meu vídeo já tinha, tipo, viralizado e tinha chegado no Dave. Nossa, que rápido. Só que... E na época eu não tinha, assim, tantos seguidores como eu tenho hoje, né? Eu acho que eu tinha 30 ou 20 e poucos, assim. Foi realmente, assim, de Deus. Eu fico imaginando, só te cortar rapidinho, eu fico imaginando quando ela tiver, tipo, 2 milhões, ela vai dizer, ai, na época que eu tava lá na Amiga Terapia, eu não tinha tantos seguidores que eu tenho hoje. E, tem 200 hoje, 200 mil seguidores, 210. que é muita coisa, né? Mas olhando pra no futuro, quando tiver milhões, vai ser pouco também. Mas, meu Deus, né? Glória a Deus, é muita gente. Se parar pra pensar quanta gente que a gente alcança, né? Sim. Enfim, Só que eu fiz um vídeo um pouquinho longo e no começo do vídeo eu contei uma parte do meu testemunho e só no final eu falei sobre o convite pro Dave Leonardo. E olha só como Deus faz, né? Deus fez tudo tão perfeito que eu fiz o vídeo assim e o Dave viu o vídeo, mas ele não viu até o final. Vai saber como a vida dele é corrida, enfim. Sim. Ele viu a parte principal do vídeo, que era o testemunho, e ele achou lindo e ele pegou e compartilhou nos stories dele. Ele voltou, glória a Deus, alguma coisa assim. E aí ele falou que o direct dele começou a chover, tipo, tu vai fazer o casamento, tu vai celebrar dele. Hã? Tipo, ele não tinha visto o convite. Olha só como Deus faz as coisas. E aí ele entendeu que era Deus fazendo isso, porque, tipo, qual a probabilidade dele não ver o vídeo até o final, de ele publicar o vídeo no Instagram dele e de ser um convite de casamento, que era algo que, assim, ele só celebrou o casamento de amigos mesmo, ele não costuma, né, fazer isso. Nem se eu quisesse pagar, que eu saiba, ele não faz. E o detalhe é que o dia do meu casamento, que foi o dia que Deus me deu, que foi março, que foi a única data que tinha lá, era o aniversário da filha do Dave. Meu Deus. Então, por este motivo, ele não tinha evento fora. Só por este motivo. E quando tudo aconteceu, o alvoroço ali, né, pelo que eu sei, a esposa dele falou, não, se tu quiser fazer o casamento dessa menina, eu mudo o aniversário da Serena para domingo. Tipo, olha só. Então, o Dave entendeu, né? Eu creio que ele entendeu que era de Deus e por isso tudo aconteceu. Até porque as pessoas acham que, sei lá, que eu paguei alguma coisa e não. Eu não paguei nem a locomoção do Dave de Joinville pro meu casamento, eu não paguei. A única coisa que eu paguei foi pra ele comer lá no dia. Depois ele jantou. A esposa dele foi junto com ela, né? Não, só foi o assessor. Ai, que pena. Mas eu convidei ela, seria bem legal. Mas ele também não ficou na festa, né? Ele ficou na cerimônia, e jantou e foi embora. Mas, tipo, qual a probabilidade de Deus me dar um mês, depois ter só uma data, e essa data, o celebrante, tipo, né, dos meus sonhos, não, né, que eu esteja, o Dave, mas, tipo, era importante Deus para usando mim. ele, né? Mas é uma pessoa que tem insistido com a tua história, que era o que tu queria. E que glorificaria muito a Deus, né? O meu testemunho foi muito mais engrandecendo a Deus por todo esse processo, assim. E até o David falou no dia do meu casamento, eu queria que o mundo inteiro visse. Então, ele sentiu que Deus queria que todo mundo visse o meu casamento. E realmente, assim, todo mundo que foi e todo mundo que assistiu a live fala o quanto sentiu a presença de Deus. Foi, assim, tipo, sobrenatural, sabe? E eu recebo relatos até hoje, tipo, o casamento mais lindo que eu já vi, ou desde o teu casamento algo mudou em mim. Então, foi algo, assim, que tava na agenda de Deus, sabe?
Essa live tem salvo ainda? Tem salva. Ah, eu vou assistir. Tem lá no meu Você Instagram. tava absurdamente linda. Obrigada. Eu lembro que eu vi talvez eu comecei a te seguir nessa época, porque eu lembro de ter visto a questão de você ter feito vídeo e o Dave ter comentado e depois ter visto as coisas do casamento. Então eu acho que talvez seja dessa época ali. Ou talvez eu não comecei a seguir naquele momento, mas ali eu já tava acompanhando muita gente pelos reels que viralizavam, me conheceu. Né? Tem gente até que fala... Ah, tem uma menina que o Dave fez o casamento. Eles não sabem nem meu nome. Ela sabe, né? A história. E além disso, ainda no dia... um dia antes, eu vi... A previsão era super chuva, assim, temporal. Aí a organizadora me ligou e falou... Olha, Manu, se for pra gente colocar a tenda, tem que ser agora. Mas, assim, eu e o Gui, a gente não tinha dinheiro pra pagar a tenda. E aí eu orei, assim... E na hora que eu orei, apareceu na minha... visão, assim, na minha mente, um arco-íris. Aí eu falei, amém, Senhor? Então tá, né? Amém. Não vai chover, vai ter um arco-íris ainda. E aí eu falei, olha, não vamos botar tenda, vamos deixar. Quando eu tava me arrumando, era no sábado, quando eu tava me arrumando, começou a cair um temporal. E aí eu fiquei pronta, eu fui, né, de Blumenau até Brusque, encharcado de água, tipo, lugares assim que tava alto de água, inundado, o carro não conseguia passar, meu pai teve que fazer, tipo, contorno, muita chuva, muita. E nisso meus convidados já estavam chegando embaixo de chuva, o Dave chegou embaixo de chuva e o local da cerimônia era aberto. Enfim. E aí todo mundo começou a orar, eu recebi uma foto dos meus convidados todos de mão dada, assim, orando, sabe, para o céu abrir e tal. Quando eu cheguei lá, começou a parar. Mas, assim, ainda tava meio chuviscando. E aí, os meus cunhados se atrasaram um pouquinho para chegar. E deu bem certinho. Quando eles chegaram, o céu começou a abrir. Tipo, era a hora de eu entrar, sabe? E aí, quando eu entrei, tava abrindo. Mas durante a cerimônia, tipo, ficou a coisa mais linda o céu. Só que era num sítio. Então, tinha muita árvore ao redor, né? E se vocês olharem as filmagens, tem vários momentos durante a cerimônia que eu ficava assim, ó. Cadê o arco-íris? Ficava assim, ó, tu me falou um arco-íris, sabe? E eu não vi arco-íris nenhum. Mas o céu tava lindo, maravilhoso. Enfim, no dia seguinte, o que eu recebi de mensagem de pessoas, tipo, de cidades ao redor... Inclusive, uma amiga minha lá de Itajaí, ela gravou um vídeo e falou, amiga, olha aqui, tô aqui em Itajaí, e ali pro lado de Brusque, olha só, deu tipo um arco-íris em cima de Brusque, assim, sabe? Fico até arrepiada de falar. Enfim, deu arco-íris em vários lugares do Brasil, aqui da região, só que eu não consegui ver. Então, é uma mensagem muito bonita, né? Porque às vezes Deus faz o que Ele prometeu, a gente não consegue nem ver. Mas Ele fez. Sim. E, enfim, eu falei, né? Tem tanto testemunho até do casamento, do tempo, do clima. E aí, essa história também do tempo ter, né, aberto e ter ficado um céu lindo também alcançou muitas pessoas, foi testemunho para muitas pessoas. E foi assim que eu casei. E foi assim. Quando vocês casaram, você foi para São Paulo. Isso. Eu já tinha um desejo muito grande de cuidar da minha casa, assim, sabe? Eu queria me dedicar realmente para minha família. E o fato de eu ter escolhido também uma profissão que eu não me encontrava, me dava sinais de que eu precisava, tipo, resetar essa parte. E eu comecei a entender que a minha maior profissão, que a minha vocação seria cuidar da minha família e dos meus filhos, né? E graças a Deus, assim, eu e o Gui, a gente sempre foi alinhado nisso. Quando a gente se conheceu, a gente conversou sobre isso. E o sonho dele era ter condições de prover a esposa dele. Então, eu era aberta, né, a viver isso. E ele também. Mas, assim, aos nossos olhos, não tinha condições nenhuma disso acontecer. Na época, ele não ganhava muito bem. Eu ganhava ok, assim, mas deixar de ganhar ia fazer muita falta, principalmente para quem teve que fazer um casamento sem ter condições, começar do zero, tipo, precisar de móveis, né, alugar a casa, enfim. Aos olhos humanos, era totalmente fora, assim, de cogitação eu não trabalhar, mas eu casei, me mudei para São Paulo, e a gente entendeu que eu estar em casa era o que Deus queria. E foi assim. Não quer dizer que foi tudo perfeito, a gente passou perrengue, a gente teve... Primeiro ano de casado sempre muito difícil, né? Ainda mais que a gente, tipo, não namorou muito. Então, a gente realmente começou a se conhecer no casamento. E teve vários momentos que eu pensei, Deus, será que... Mas daí eu olhava pra toda a nossa história, pra tudo como Deus fez, e falava, meu, sabe? Não tem como não ser, né?
Não tem como não ser. E hoje, né, depois de 1 ano e 8 meses, 9 meses, já com a nossa bebezinha no ventre, eu entendo, assim, todo o processo, que realmente foi necessário. Esse primeiro ano, eu me mudar, me sentir sozinha numa cidade diferente. Só que eu olhava pro meu marido, né, pra ele como profissional, como homem, e eu sempre vi algo muito grande nele, sabe? Por isso que eu nunca deixei de acreditar, assim, que eu estando na posição de esposa, faria ele crescer ainda mais. Porque, sei lá, ele teria o suporte em casa, né? Eu chegaria, teria a refeição para ele, o cuidado. Eu estaria mais inteira para recebê-lo. Mesmo que às vezes eu não tava, mas, né? E realmente, tudo isso, todo esse processo fez com que ele crescesse profissionalmente. E eu sempre, como a cidade que a gente morava era interior, lá em São Paulo, eu sempre via, assim, que ele podia ir além, sabe? E como eu comecei a crescer no online, e hoje em dia, né, o online é algo que cresceu muito, eu comecei a incentivar ele também a ir para o online. E graças a Deus, assim, aos pouquinhos o Senhor foi encaminhando isso. E o meu desejo de voltar para Santa Catarina, para Blumenau, sempre foi grande. Na verdade, eu fui acreditando que um dia eu iria voltar, só não sabia quando. Uhum. Só que ele não tinha isso muito aflorado. E aí eu comecei, né, a orar, a pedir para Deus e tal. E com o tempo, tudo foi se encaixando, assim. Começou a acontecer coisas que ele começou a ver, não, realmente, acho que o nosso lugar não é aqui. Uhum. A gente tinha muito desejo. Daí ele começou a ter muita vontade de vir também. E só que nesse meio tempo, a gente tinha se organizado para ano passado, a gente falou, não, final do ano que vem, a gente vai tentar se mudar, né? Mas, claro, se for da vontade de Deus, Deus vai encaminhar. Nesse meio tempo, 6 meses depois, eu fiquei grávida. E aí, essa vontade de vir para cá, por ser a minha terra, por estar mais perto da minha família. Uma relação que foi restaurada ali na minha conversão, que é com a minha mãe, com meu pai. Só que não foi vivida, sabe? Porque Sim. eu perdi isso na adolescência. Aí eu converti e fiquei pouco tempo aqui. Então, assim, eu não vivi, sabe? Parecia que faltou isso. E eu comecei a entender muito forte, a Helena tá até chutando, muito forte, assim, que Deus ia me dar isso, sabe? De eu ter essa experiência de reviver isso com os meus pais também. Por mais que a minha família agora, né, é o Gui, mas eu sabia, sabe? Que o Senhor ia me dar isso de presente, assim. Então, quando eu engravidei, eu comecei a ter certeza que o Senhor ia nos encaminhar para cá, só não sabia quando. Só que daí, quando eu descobri a data prevista do parto e tal, eu pensei, eu queria ter a Helena lá. Enfim, daí tudo foi se organizando. Aí o Senhor foi me encaixando também para trabalhar um pouquinho digital, né? Fazer umas publis e tal. Comecei a entender que fazia sentido, que era de Deus também para mim. Não só porque eu tinha como meu propósito glorificar Deus no meu Instagram, mas que eu podia glorificar Ele também trabalhando com isso. Uhum. E aí deu tudo certo. Eu consegui vir para Blumenau, só que com uma condição, né? Eu não poderia vir só em dezembro, porque eu já tá de quase 9 meses. Eu teria que vir antes pra, tipo, organizar tudo. E meu marido teria que ficar até dezembro lá. Então, assim... Que decisão difícil. E, assim, pra Manuela do passado, cheia de trauma, cheia de marcas, nunca que ela deixaria o seu homem sozinho, em outra cidade, sozinho. Mas nunca. Nem que ao todo vai daqui uns 3, 4 meses que vocês estão separados, assim, né? Cada um na sua morando em cidade diferente. 3 meses. 3 meses. Uhum. E nunca que eu faria isso, mas nem por um final de semana. E assim, eu senti muita paz em vir. E grávida ainda, né? E assim, eu até tava falando pra minha mãe ontem, eu não me preocupo em nada, assim. Eu tenho tanta convicção, segurança, e tanto em Deus, né? Mas também no meu esposo. Porque eu estive na cidade dele, eu sei qual que é a índole dele, o caráter dele lá. Então, tenho uma super paz, assim. Mas, graças a Deus, domingo ele tá de volta. Eu vi que tá tendo uma contagem regressiva lá no Instagram. Porque, gente, faz muita falta, assim. Mais que grávida, né? Grávida e, tipo, quem entende, né, o princípio do casamento,
a gente é um. Então é como se eu estivesse aqui pela metade. Pela metade. E faz muita falta. Eu tô, parece que sobrevivendo, sabe? É até meio estranho, assim. Mas graças a Deus passou rápido. Eu consegui organizar bastante coisa. Pra quando ele chegar, assim, a nossa casinha já tá um pouquinho mais organizada. E aí vai dar tudo certo. E que tu já tava pintando, o quartinho do bebê tá quase pronta? Eu adoro colocar a mão na massa, né? E aí, assim, a gente, claro, Deus nos prospera, cuida da gente financeiramente, mas não é algo assim, ai, tá sobrando, eu vou contratar tal pintor, pagar... E hoje em dia tá tudo muito caro. Você, quer saber? Vou fazer eu mesma, vai ser legal. É cansativo, mas é tão gostoso depois você ver o resultado, sabe? Fui eu que fiz o quartinho da bebê. Tá quase tudo pronto pra chegada dela. E aí, ele tá vindo pra cá e a gente vai ter ela aqui. E a parte da gestação também foi um grande testemunho pra mim, né? Porque quando eu não era convertida, quando eu tinha 19 anos, essa falta, essa vontade de ser aceita, de ser admirada. Eu tive um relacionamento muito abusivo dos meus 16 até os 19, assim, que eu fui muito traída. E quando a gente terminou, né, esse meu primeiro namorado, eu precisava ser aceita, ser amada, ser, tipo, até idolatrada pelas pessoas, sabe? Aí eu decidi que eu precisava colocar silicone, porque eu tinha que estar num padrão, tinha que me sentir, né, maravilhosa e tal. Eu fiz de tudo, vendi um carrinho que eu tinha comprado, enfim... Fiz uma loucura, eu botei o silicone. E aí, na época, né, foi tudo tranquilo. Passei quase 10 anos com o silicone. Quando eu converti, eu comecei a ficar constrangida com as minhas mamas. Tipo, principalmente, sei lá, usar uma regatinha e tal. Que aí eu comecei, tipo, nossa, tá parecendo demais. Eu ficava escondendo. Mas eu já sentia umas queimações. E eu sabia, né, que próximo aos 10 anos, assim, normalmente é o que eles orientam trocar, né? Sim. A prótese. Eu sabia que um dia eu ia ter que trocar. Mas não tinha nem condições de pensar nisso, quem dera condições financeiras. Só que depois, conforme ali o meu processo, e quando eu casei, começou a doer muito, começou a dar inflamação, inchar, machucar. E aí Deus começou a me falar, assim, seria um sinal pra gente trocar. Eu falei, Deus, mas não tem condições. Quanto que vai custar isso? Vai custar muito mais do que foi pra colocar. Enfim, aí, né, sabe? A resposta foi: quem dá a condição sou eu, literalmente. Aí eu falei com meu marido, ele super me apoiou, porém, era um ato de fé também. E eu sabia que Deus tinha pressa nisso. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu orava sobre isso, mais dor eu sentia. Caramba. Mais dor eu sentia, nossa, sentia empedrado, sentia pesado. E mais ficava incomodada, tanto de saúde, eu me sentia fraca, me sentia, tipo, com a imunidade baixa, meu cabelo começou a cair muito. Então, eu sabia que era Deus dizendo, tem que tirar logo, sabe? Durante esse 1 ano que a gente tava... Isso foi... Eu tava 1 ano casada. Durante esse 1 ano que a gente tava casados, a gente sempre foi aberto à vida, né? Que é, assim, literalmente... Entender que a vontade de Deus ia ser feita também na hora de vir os filhos. Mas é claro que a gente cria uma expectativa, né? Eu já tinha 30 anos. 30 anos. 29, 30. E eu pensava, Deus, né? Não dá logo esse bebê aí. Mas nesse primeiro ano, todos os meses que atrasava 1, 2 dias, minha menstruação ia lá, fazia o teste. Nada. Eu ficava frustradinha, assim. Ficava, será que eu tenho algum problema? Sabe? A gente pensa, né? A gente é muito falho, tipo... É humano. Ansioso, né? Querendo as coisas no nosso tempo. E aí começou a dar esse meu problema nas mamas. Comecei a sentir muita dor. Enfim, aí eu procurei o médico, fiz orçamento. Humanamente impossível, mas quando para nós é impossível, para Deus é possível, né? Ele só consegue fazer e mostrar que foi ele que fez se pra nós é impossível, literalmente. Se for no sobrenatural, né? O natural a gente faz, né? Isso. Aí eu marquei na fé a data da cirurgia, por coincidência também foi em março. Enfim, no fim deu tudo certo, assim, nos 45 do último tempo a gente conseguiu todo o dinheiro, deu tudo certo. Eu, graças a Deus, encontrei um profissional maravilhoso, fiz a cirurgia. Mas... ele falou assim pra mim, o médico, né? Manu, eu sei que tu tá tentando engravidar, até porque
uma das coisas que eu falei pra ele foi isso, né? Olha, eu não quero mexer muito na mama, mesmo que precise, porque eu quero amamentar. Meu sonho é ter um filho e o meu sonho é amamentar. Eu acho que, tipo assim, é lindo, sabe? A mulher poder nutrir seu próprio filho. E aí ele falou, não, mesmo que tivesse que mexer, sabendo disso, né? Vamos só tirar e não mexer muito. E aí ele só tirou a prótese. E só que ele falou, Manu, só que tu vai ter que esperar 6 meses pra tentar engravidar. Isso foi em março. Eu falei, não, tá bom. Desse ano. Uhum. Não deu muito certo. Não, tá bom. Só que assim, eu fiquei 40 dias de repouso, literalmente, né? Não podendo fazer nada. Quando ele me deu uma altinha, assim, pra, né, poder fazer atividades, poder ter relação, eu pensei assim, durante um ano eu não engravidei, não vai ser agora que eu vou engravidar. Sabe, não, assim, fiquei meio... Não fiquei cuidando, noiado, assim. E naquela semana seguinte, a alta dele de poder fazer e tal, aconteceu. Aí, 2, 3 semanas depois, eu descobri que eu tava grávida. Esse meu esporro que eu vou levar no médico. 2, 3 semanas, tipo assim, depois dos 40 dias ali. Então, então foi tipo nem 2 2 meses depois. Nem 2 meses depois da minha cirurgia. Caraca, Enfim, faz... Minha cirurgia foi em março. A gente tá em novembro. Foi 8 meses. Foi super rápido. 9 meses da cirurgia e eu tô de 8 meses disso. Mas, assim, a minha recuperação foi de Deus, sabe? Foi extraordinária, assim. Tanto cicatrização, tudo. Então, Deus te apressa, sabe? Eu fico imaginando a cara do médico, você levando essa notícia pra ele. Eu mandei pro WhatsApp ainda. Eu mandei pro WhatsApp o teste de gravidez. Daí o esporro ia ser menor, né? Mas ele falou assim, fica tranquila, tá? Tua recuperação foi ótima. É que é o recomendado que espere. Mas não quer dizer que, meu Deus, vai estragar ter algum problema. Tudo. Pelo contrário, não, assim, mesmo a minha mama crescendo agora por causa da gestação, não sinto dor nenhuma, nada. Só que, assim, meu interno ali, né, humano e tal, eu pensava, vai que sem querer ele mexeu um pouco, ou vai que prejudicou alguma coisa nas glândulas mamárias, e, assim, vai que eu não consigo, né, amamentar. No fundo, eu tinha essa questão. E aí, na semana passada, o meu colosso desceu. E, nossa, eu fiquei muito emocionada, né, por ser nos stories, vocês viram. E, assim, eu vi muito Deus, sabe, porque ele fez a obra completa, entende? Fez pela metade. Claro que ainda, né, falta amamentar, de fato. Mas, assim, eu me senti muito amada, sabe? E como se ele estivesse cuidando realmente de todo o processo. E ele realmente tá. Então... E é incrível como tudo no tempo certinho, assim, calculado mesmo, né? De você ter conseguido realizar o teu desejo, de conseguir tirar a prótese. E aí, logo depois já veio a tua gestação. Sim, ele tava só esperando, né? Tira logo isso aí que eu quero mandar um filho aí. Agora me fez o estalo, assim, de você falando, parecia que ele tinha pressa, né? De fazer logo a cirurgia, de resolver isso até logo, cada vez mais dor. No nosso casamento, o Dave ele falou assim, vocês acharam que demorou? Mas, na verdade, Deus já tinha tudo pronto. Vocês que demoraram. E é literalmente isso. Aí me veio a imagem, assim, tipo... eu lá nas festas, viajando na batatinha, achando que aquilo lá era o máximo. Enquanto, tipo, Deus já tinha algo muito grande me esperando, sabe? Aí... Há 5 anos. E eu, assim, não, nossa, eu tô com 30, né? Quase 30 e tal, tá demorando. Na verdade, quem baianou, né? Quem boiou até os 30 fui eu. Sim. E não Deus, né? Deus já tinha tudo pronto. Então, às vezes, é realmente isso que eu falo para algumas pessoas. É claro que é tudo no tempo de Deus. Mas, às vezes, a gente atrasa o tempo de Deus porque a gente, né, não se liga no processo, ou não se dispõe, ou, sei lá, não se propõe, né, a viver a vontade dele. A gente quer viver a vontade dele, mas a gente fica fazendo do nosso jeito. O teu marido é um pouco mais velho que você, né? Não, ele é 1 ano mais novo. 1 ano mais novo? Ah, tá. Eu ia falar porque da questão da maturidade, né? Tem o tempo ali certo de cada coisa. E talvez se vocês tivessem se conhecido anos antes, não ia ter a maturidade certa pra você, né? Pra ele te valorizar, pra você valorizar ele, né? Tem um detalhe, inclusive, porque meu marido, ele é de berço, lar cristão, né? Então, ele cresceu na igreja e ele sempre foi muito correto. Então, por exemplo, ele
nunca desviou, como a gente fala, né? Nunca tinha desviado até uma certa idade. Então, se a gente tivesse conhecido antes, talvez o fato dele ser tão certinho na igreja, nunca ter feito nada errado, claro que fez, né? Mas no sentido assim... do mundo, sei lá, Isso. Né? Talvez Ele faria com que né? ele não aceitasse o fato de eu ter um passado. E aí, como Deus usa até as coisas ruins para algo bom, né? Meu marido, ele teve ali um processo que ele desviou, assim, durante 1 ano. E isso fez com que ele entendesse que a misericórdia de Deus também era sobre ele e que ele achasse lindo o meu processo de conversão. Porque, imagina, ele que sempre foi da igreja, né? Só viveu 1 ano. E imagina eu que vivi a vida inteira, o quão difícil foi a minha conversão pra mim também, né? E ele começou a achar, assim, muito lindo o meu processo. E foi essa uma das coisas que ele fez ele se apaixonar por mim. E é muito difícil, né? Porque alguém mais religioso, assim, talvez teria um certo preconceito de casar com uma menina que tem um passado, enfim, que viveu 27 anos no mundo. Então, até algo ruim, que foi o fato dele ter desviado, Deus usou para algo bom. E isso só aconteceu porque, né, a gente passou por tudo que a gente passou. E hoje, assim, é muito bom ver a misericórdia de Deus, a graça de Deus, assim, alcançando a gente todos os dias. E é por isso que eu faço questão de testemunhar qualquer detalhe da minha vida, porque eu vejo a mão dele em tudo, assim, sabe? É quando a gente vê que a gente não pode nada, que a gente vê que é tudo por ele, né? Então, cada coisa ordinária eu consigo ver Deus. E o que eu posso, assim, eu tô sempre falando sobre ele, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por tudo que ele faz por mim, né? Desde, claro, não só as coisas que ele me deu, as coisas no sentido de os sonhos, né, realizados, mas também por ele ter, né, por eu estar salva, por eu ter essa paternidade, que hoje minha principal identidade, às vezes alguém pergunta, quem tu é? Primeiramente, eu sou filha de Deus. Essa é a minha maior identidade. Então, antes de ser esposa do Guilherme, antes de ser, sei lá, influenciadora... Mãe da Helena agora. Eu, evangelista, enfim, que é o meu ministério. Eu sou filha de Deus. E isso, assim, foi algo que mudou a minha vida, ter essa paternidade curada, sabe? E até a minha relação com meu pai hoje é infinitamente melhor graças a isso. Porque eu sei que meus pais não me devem nada. Eles fizeram o máximo que eles podiam fazer com o que eles tinham. Hoje eu vejo até, assim... O Espírito Santo já me mostrou várias vezes processos que a minha mãe viveu, por exemplo, na infância dela, que ela nunca nem falou pra ninguém, e o Espírito Santo já me mostrou. Então, hoje eu vejo, sabe, todos os bloqueios que eles tiveram comigo, que foi algo que eles tiveram lá sem culpa nenhuma. Então, às vezes a gente culpa, né, as pessoas, culpa os nossos pais, culpa, enfim, relacionamentos, quando, na verdade, cada um... carrega algo muito grande e às vezes muito pesado, né? Um fardo, assim, que sem conhecer Jesus fica muito pesado. E a gente às vezes vive a vida inteira frustrada com alguém, quando na verdade aquela pessoa... Ela estava tão perdida quanto você, eu estava precisando tanto da misericórdia quanto você, né? Exatamente. E aí é só conhecendo Jesus e mergulhando, né, no amor dele, porque a gente vai entendendo isso. Tem muita coisa... ainda melhorar. Acredito que tem muita coisa para testemunhar. Amém. E agora vem o nascimento da Helena e eu creio, assim, que vai... que Deus vai se fazer presente, sabe? No parto, tudo assim, tem muita fé. Vai ser um novo tempo com ela, né? E acho que é legal que você compartilha bastante das suas experiências. E eu acho que falta muito isso de compartilhar a maternidade, né? De as mães precisarem de uma referência, de como que cria, como é que direciona, como que cuida desse bebê. Então, eu acho que é legal você ter essa oportunidade de se dedicar a ser dona de casa e a maternidade, porque eu acho que tu tem muito a inspirar e a tocar outras mulheres, né? Embora é muito difícil, né? Porque a gente não tem experiência nenhuma. Então, eu vou aprender a ser mãe, ela vai aprender a ser filha. E acho que ser uma mãe cristã é ainda muito mais difícil, né? Sim. Só que o benefício é que a gente tem Jesus ali o tempo todo para nos orientar. E se expor na internet também é muito difícil. Então, eu espero, assim, que eu consiga transmitir o máximo que eu possa e que seja, né, que seja da vontade de Deus. E que eu consiga, pelo menos, influenciar, né? Mesmo que eu não possa ensinar, mas que eu consiga inspirar, assim. Porque
meu sonho desde criança era ser inspiração, assim, eu queria ser famosa, essas coisas assim, sabe? E hoje, Deus me livre, não me sinto famosa, zero. Mas quando alguém fala, você é inspiração, e é uma inspiração, não que a luz tá refletida pra mim, os refletores, assim, tá como se fosse eu apontando pra ele, sabe? Daí eu apontasse tudo pra ele, assim. Então, por isso que eu sempre faço questão de apontar pra ele, porque a glória é dele, né? Se não fosse ele, eu nem estaria aqui, muito menos gerando uma princesa, muito menos casada, muito menos... Eu não sei nem se eu estaria viva, na verdade. E por isso que ele tem que ser glorificado, assim, acima de tudo, né? Acima de qualquer testemunho, enfim. E a Helena chega em janeiro, tá prevista para chegar em janeiro. Ela chega em janeiro. Muita ansiedade aí da família. Agora você tá perto dos seus pais, que também estão podendo acompanhar a tua gestação. Que bênção isso. Isso é algo legal, assim, que Deus me ministrou muito. Que além de Ele me dar a oportunidade de viver né, perto dos meus pais e restabelecer essa proximidade, Ele também está me dando nos dando a oportunidade de ressignificar. Então, quando eu descobri que era uma menina, eu entendi muito isso, assim, que Deus ia estar dando a oportunidade de ressignificar minha relação com a minha mãe, refletindo na minha filha. Então, tanto a forma que eu vou ser com ela, quanto saber que a minha mãe está próxima, vai ver ela crescer, e talvez a minha mãe vai poder, né, fazer coisas que ela não fez comigo, poder entregar coisas que a gente sabe que a avó consegue, né? Sim. A avó consegue dar mais atenção pro neto do que deu pros filhos. Sim. Porque o processo é diferente, né? Então, vai ser uma cura, assim. O fato de ser uma menina vai ser uma cura pra mim, uma cura pros meus pais. Então, assim, eu vejo Deus em tudo, sabe? E mesmo eu sendo, assim, tão falha, que nem agora, né, aqui sozinha e tal, eu acabei me sentindo cansada e tal. Às vezes eu furei muito devocional. Eu ainda não encontrei uma igreja para congregar aqui. Na verdade, assim, gostei de algumas, mas estou esperando meu marido vir, né? Então, assim, eu não tô indo toda semana, ou não tô fazendo célula, nada. Aí eu me sinto meio assim, ai, nossa, será que eu tô sendo uma cristã de direito, sabe? Depois eu vou te convidar para ir lá conhecer a minha célula. É muito boa. Eu aceito o convite. E aí, mesmo a gente, assim, não sendo, assim, né, certinha, fiel, porque não é sobre o que a gente faz, né? É sobre o quão bom ele é, mesmo quando a gente é falho. E aí eu vejo ele, Deus, em tudo, assim, todo o processo, mesmo até o fato de eu estar aqui, de ser uma menina, enfim. Aí ela vem em janeiro, e o nome dela é Helena, porque eu gostei desse nome, né, depois de olhar algumas opções. E aí Deus me mostrou um versículo que agora eu não vou lembrar o verso certinho. Mas falava sobre a luz, né? Sobre reluzir, a luz de Cristo e tal. E aí eu fui buscar o significado de Helena, reluzente, luz brilhante, aquela que brilha. E aí, né, Jesus é isso, né? Sim. Reluzente, ele é a luz do mundo, então... É um nome, assim, que tem muito significado. Eu chamo ela de Helena Reluzente. Todo mundo fala que eu tô iluminada. Eu falei, é a Helena aqui que já tá reluzindo pra mim. E, assim, tô com muita expectativa com a chegada dela. E com essa coisa toda de maternidade. Quem sabe, no próximo podcast, eu venha falar sobre maternidade. Ai, adoro. Vai ser maravilhoso. Amém. Eu tive uma ideia aqui. Queria te dar, se tu quiser, claro, né? Queria te dar uma oportunidade de honrar a vida do teu marido, né? Porque, sem dúvida, ele vai assistir esse podcast, né? A nossa conversa. E eu só posso imaginar o quanto tá sendo difícil para você esses 3 meses separado. Mas a gente precisa se colocar no lugar dele. Deve estar sendo muito difícil para ele também não estar acompanhando a tua gestação, né? Não tá do teu lado nesse momento. Então, se tu quiser aproveitar e mandar um recadinho para ele... Mas, falar direto pra ele? Pode falar direto pra ele, ele vai assistir. Agora eu fiquei com vergonha. Mas, amor, eu te acho muito incrível porque, assim, você sempre abraçou, sabe, a minha relação com Deus. Então, todas as vezes que eu falei, amor, é de Deus, ele nunca duvidou. E ele sempre abraçou, assim, acho que ele foi até no susto às vezes, e todas as coisas que eu sentia que era de Deus, ele dizia, não, tá bom, eu vou ser teu apoio, vou ser teu suporte, vai dar tudo certo. Então,
graças a isso que a gente casou, graças a isso que a gente tá aqui, graças a isso que eu posso estar vivendo essa maternidade. E graças a ele tá me dando todo o suporte, trabalhando muito. Até antecipou um mês a vinda, trabalhou em dobro esse mês para poder vir logo. Então, queria dizer o quanto você faz falta para mim e para Helena e o quanto o teu amor, o teu suporte, a tua proteção reflete tudo que Deus é para mim. Assim, você é realmente o representante de Jesus na minha vida e venha logo, porque eu estou com saudades. É muito difícil mesmo viver longe da nossa metade, né? E eu espero que a gente viva momentos lindos e felizes com a nossa Helena e que a gente aprenda com Jesus a ser bom pais, porque ele é perfeito e maravilhoso e tenho certeza que ele, como referência, nós seremos também. Te amo. Adorei esse momento. Mas realmente, imagina, né? Ele tá morando com os pais dele. Então, ele tinha casado, ficado quase 2 anos casado, casa dele e tal. E aí, a forma de a gente poder fazer essa mudança, tudo financeiramente falando, era ele voltando pra casa dos pais dele pra não ter esse custo com o aluguel lá, né? Aluguel, né? Isso. E aí, ele tá lá. Mas também, assim, Deus não faz nada errado, né? Então, assim, esses 3 meses que ele tá vivendo com os pais dele, com certeza Deus operou muitas coisas lá. Sim. E faz parte do processo e ele tá aproveitando os pais dele. Mas daqui 5 dias ele tá aqui comigo, graças a Deus. E faz muita falta, assim, né? Não sei porque alguém um dia ousou falar que mulher não precisa de homem. Não sei também. Eu preciso do meu também. Preciso demais. E da mesma forma, né? Eu sei que ele sente o mesmo também. O quanto ele precisa de mim. E é isso, né? A gente ilumina um ao outro, a gente caminha juntos e não é nenhum na frente e outro atrás. Pode ver que mesmo ele sendo sacerdote, todas as vezes que Deus falou comigo, né? Ele foi um sacerdote que entendeu que Deus estava falando também. Então, também faz parte, né, de ser sacerdote. Não só, é eu que vou encabeçar tudo. Não que ele não encabece, né? Mas que tudo passa por ele, é claro. Mas mesmo assim, às vezes, é que eu sou mais ousada, né? Mas Deus vem e fala, é isso aí, E Deus, a mulher tem uma coisa da intuição também, né? Que é muito usada por Deus, né? Então, eu imagino E o homem é mais pé no chão, né? O meu marido, mais racional. O meu marido é bem racional. Então, é bom, assim, que dá essa equilibrada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele fica até meio zonzo com toda coisa que eu chego pra ele. E é diferente disso que tu falou que as mulheres falam assim, não preciso de homem e tal. Mas acho que é diferente quando você está com um homem que porque às vezes fica muito nessa, você vai ficar do lar e tal, não quero... É diferente quando você é servida por um homem que cuida... Quando você serve a um homem que te serve de volta, é outra coisa. Porque não é naquela coisa da, sou submissa, estou aqui lavando o chão, e aí não posso fazer as minhas unhas, e sou escravizada. Não é isso. Um serve o outro, né? Você tá em casa cuidando da família, mas ele tá cuidando de você. Exatamente. Nada te falta. Como falou, todo sonho que você tinha, aquilo que você entendia que era de Deus, ele tava lá te apoiando. Você não foi podada de nada. Nada que era uma coisa que você queria fazer. Não vou fazer porque eu sou dona de casa, então não tenho dinheiro, então não posso fazer nada. Tipo, as pessoas, elas... Então, acho que talvez até acostumado com homens que não são homens de verdade. É isso mesmo, é um homem bom, né? Um homem, assim, de Deus. Ele nunca vai tirar o teu brilho, enfim. Pelo contrário, né? Vai brilhantar, assim. Vai brilhantar. Então, quanto mais eu cuido dele, mais ele cuida de mim. Ele cuida de você. E aí... E outra, né? A gente... Pela lógica, a gente quer cuidar das coisas dos outros. Porque eu preciso trabalhar, porque, né, eu me sinto útil. Mas aí, às vezes, a gente deixa a desejar em casa, que é as nossas coisas, que é o nosso jardim, que é o nosso ambiente. Então, o fato de poder cuidar das nossas coisas, de engrandecer as nossas coisas, faz com que eu me sinta muito mais útil e muito mais, tipo, no meu lugar certo do que talvez fora de casa, tentando fazer coisa para as outras pessoas, sabe? E aí, ver que, da mesma forma, é recíproco, né, com ele... faz tudo por mim também, enfim. Eu acho que
eu sempre falo, né, que as mulheres, elas precisam almejar, desejar um homem bom, um homem da vontade de Deus, porque Deus nunca vai querer algo ruim para você. Então, que a gente queira, né, sempre que a vontade de Deus seja feita, mesmo que não seja algo que a gente esperou, que a gente quis, do jeito que a gente quis, mas que a gente saiba que no fim sempre vai ser infinitamente melhor, infinitamente mais, né, do que a gente pode almejar. É verdade. Quando que a Manuela, de 4, 5 anos atrás, iria pensar que ia estar vivendo tudo isso, né? Então, graças a um dia eu ter me olhado no espelho e falado, Senhor, vai ser do teu jeito. E realmente ter me entregue nesse processo, né? Que não tem nada a ver comigo, mas levantando, caindo, levantando, eu deixei ele me guiar. Às vezes a gente quer ficar no volante dizendo, Senhor, me guia aqui. Mas o ideal mesmo é que ele sente no volante, né? E ele dirija. E a gente fique só ali, sentindo a brisinha suave, olhando o trajeto, que é lindo. Mesmo que às vezes seja meio... conturbado. As pedras, assim. Mas, no fim, a gente sempre consegue ver o quanto é lindo, né? Só pelo fato dele estar ali do ladinho. Maravilhoso. Manu, a gente tá caminhando pro fim aqui do nosso episódio. E queria te fazer uma pergunta que a gente faz para as nossas convidadas aqui quando a gente está encerrando, que é, se você soubesse que todas as mulheres do mundo estão te ouvindo agora, o que você deixaria de conselho, de dica? Que frase você diria? Que nós, mulheres, a gente, né, no fundo, a gente é como uma menina. Principalmente as que têm, né, essa questão da paternidade e tal. A nossa menina tá ali muito ferida, muito machucada. E a única forma de a gente ser curada é correndo pro colo do pai. Então, todas as vezes que a gente se sentir perdida, se sentir mal, triste, enfim, corre pro colo do pai, que é a melhor escolha. E lá você vai se sentir amada, preenchida, e ele vai te dar as direções de como você deve prosseguir, né? Eu acho que é isso. Correr pro colo do pai todas as vezes. Porque às vezes a gente quer, não, eu sou forte, eu vou fazer assim, assim. E dificulta mais o processo, né? Então, quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, o quanto a gente é fraca, o quanto a gente é só uma menina que precisa do pai, e corre pro colo do pai verdadeiro, que é o nosso pai celestial, mesmo que a gente não tenha um pai terreno, ou mesmo que o pai terreno seja, né, falho, ou não seja presente, ou até seja presente, mas acima dele ainda tem nosso pai celestial, que é o lugar onde a gente vai encontrar tudo o que a gente precisa. Então, eu acho que é isso, assim, foi o que fez eu me curar. Todas as vezes que eu me senti muito machucada ou que eu me senti perdida, foi correr pro colo do papai. Ai, que mensagem linda. Amém. Sim. Amém. Obrigada por você ter vindo. Foi muito especial. Bom conhecer os detalhes da tua história. Alguma coisa a gente já conhecia por alto, por ter ouvido no Instagram. Mas é bom conhecer os detalhes. E como você diz, né? Que você testemunha realmente tudo o que acontece, né? E tem muitos testemunhos para serem contados, sem dúvida outros que você não deu tempo de contar aqui. A gente nem lembra. Mas a gente já vai marcar o próximo episódio para quando a Helena tiver vindo, você tá falando sobre maternidade também. Que a gente tenha a oportunidade, né, de falar disso um dia. Desejamos muita saúde para você, para Helena, para essa família, pro esposo que tá chegando em breve, graças a Deus. Graças a Deus. Carol. Sim, que vocês aproveitem esse novo tempo, que seja um tempo abençoado, que vocês continuem glorificando a Deus e que seja um tempo muito precioso, muito especial, que vocês possam matar essa saudade agora nesses próximos dias. E queria também dar um espaço para que você fale qual é o teu Instagram e qual é o do teu esposo, até se quiser comentar um pouco do trabalho dele, que agora ele tá chegando aqui em Blumenau, né? Tem uma bebezinha aí para criar, né? Enfim, meu Instagram é @manuelapsouza. Então, lá eu falo sobre Jesus especialmente, né? E Jesus no ordinário. Não necessariamente eu prego lá, mas eu sempre tento mostrar um pouquinho dele. Então, se você
quer conhecê-lo um pouquinho melhor, se você quer conhecer minha história, me siga lá. Meu marido é nutricionista, melhor do Brasil. E o foco dele é trabalhar com mulheres que vivem essa vida assim de mãe, trabalha fora ou não trabalha, ou enfim, tem todas essas ocupações e acaba esquecendo de si mesmo. Então, ele faz com que esse processo seja menos difícil, porque ele facilita o processo, assim, é uma dieta, então, boa, que qualquer pessoa consegue fazer. E ele atende online também, então é muito legal o acompanhamento dele. Ele é realmente de perto, mesmo sendo online. Então, se você que não é de Blumenau também quer conhecer o trabalho dele, pode seguir lá, que é @NutriGuilhermeNascimento. E tenho certeza que só o fato de conhecê-lo, de conhecer o trabalho dele, você já vai ser abençoada, porque quando tem propósito, né, qualquer coisa simples, mesmo que seja uma profissão comum, é algo assim que abençoa. Então, graças a Deus, assim, tem muitos relatos de mulheres que realmente não só foram transformadas no corpo, mas na alma, e até conheceram Jesus através do trabalho dele e através, né, do nosso Instagram. Então, se você quiser conhecer, é @NutriGuilhermeNascimento e @ManuelaPessoa. Muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo. Sei que, né, já tá mais cansadinha, a agenda também tá cheia no final da gestação. Então, a gente agradece muito o carinho por você ter tirado um tempinho para vir conversar com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, que Deus abençoe muito esse podcast. Amém. Que todo o meu, né, e todos os testemunhos que sejam contados aqui alcancem quem Deus quiser que alcance. Porque às vezes não é sobre números, mas é sobre o quanto, né, as vidas são transformadas. Se alcançar uma pessoa, se uma pessoa Isso. conhecer o amor de Jesus, já é suficiente. Já vai valer a pena, né? Toda a dedicação, enfim. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas. E eu desejo isso, assim. Que todas as vezes que alguém sentar aqui, Jesus esteja presente e que muitas pessoas conheçam a história de vocês e das pessoas que sentarem aqui. Amém. Amém. Muito obrigada. Então, acho que é isso, pessoal. A gente está encerrando nosso 40º episódio. Então, a gente te convida também a conhecer os outros testemunhos que a gente já lançou aqui nos últimos dias. Tem muitas mulheres muito especiais aqui para vocês conhecerem, assim como a Manu. E a gente se vê no próximo episódio, né? É isso aí. Até a próxima.